Jeremias 33, versículos de 1 a 9. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim, ou clame a mim, invoca a mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, Jerusalém, e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, que são os babilônios, que estavam tomando conta de Jerusalém, quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor, porque dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá, o reino do sul, e de Israel, o reino do norte, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, para aplicar essa palavra, não apenas ao contexto que hoje vivemos no mundo, mas que aplique essa palavra também na nossa vida pessoal, na nossa vida de família, de ministério, de profissão, em todos os sentidos, porque a tua palavra, Pai, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Então, que essa palavra seja pregada. Quebra, Pai, aquilo que nós estávamos falando aqui. Que caia por terra a nossa dura cerviz. Que caia por terra o nosso coração endurecido, incrédulo. Que caia por terra, Pai, todo obstáculo para que a tua palavra entre e provoque o movimento que ela precisa fazer na vida de cada um de nós. E que nós possamos experimentar com liberdade as tuas promessas nas nossas vidas. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Presta atenção, querido. Jeremias já vivia uma situação que durava 1 ano. Parecido conosco, né? Há 1 ano ele estava encarcerado. Há 1 ano Jerusalém estava sendo destruída, sendo atacada pelos babilônios, pelos caldeus. E, como diz a palavra, Jeremias ainda estava preso. Ainda estava encarcerado. Ainda estava isolado totalmente ali, né? Como eu dizia, enquanto isso, Jerusalém ia de mal a pior. Jerusalém era atacada, Jerusalém era destruída. E Jeremias já tinha pedido a Deus uma direção. Se você pegar o capítulo 32, ele questiona Deus. Por que que aquilo estava acontecendo em Jerusalém? Por que que aquelas coisas estavam acontecendo?
Deus já tinha respondido para ele, só que ele não tinha compreendido a resposta de Deus. Já aconteceu isso com você? Você pede uma coisa a Deus, Deus responde, mas não responde como você esperava. Não responde como você queria. E aí você fica confuso. Ele já tinha questionado a Deus. Aí Deus vem outra vez, né, falar com ele. A gente vê, queridos, que não são só nós que não compreendemos, às vezes, as respostas de Deus, o propósito de Deus. Os profetas também. Aqueles que tinham vida com Deus, comungavam com Deus, às vezes, o que acontecia ao redor deles, vários profetas, eles não entendiam, eles não compreendiam, e aí eles questionavam a Deus. Então aqui, Jeremias continuava encarcerado por pregar a palavra de Deus. Aí diz a palavra, por isso é que Deus veio a segunda vez para falar com Jeremias. Deus já tinha falado com ele, ele veio pela segunda vez. Queridos, sempre que Deus fala, ele pede alguma coisa. E se necessário, se a gente não entender, se a gente não obedecer, se a gente não seguir aquela direção, se necessário, ele fala uma segunda vez. Quem é pai aqui, quem é mãe, que às vezes falar uma vez não adianta. Tem alguém aqui? Às vezes tem filho que você fala uma vez, acabou. Tem outros que você fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, é na sexta que ele vai atender. Deus é pai, queridos. Ele fala. E se a gente não ouve, ou se a gente não obedece, se a gente não se submete, ele fala uma segunda vez. Ele fez isso aqui com Jeremias, ele fez isso com Jonas. Jonas, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele foi para o outro lado, Deus falou uma segunda vez. Ele fez isso com Elias, ele fez isso com Pedro. Graças a Deus que a gente tem um Deus que, se necessário, ele vai falar comigo uma vez, duas vezes, três vezes, até eu ouvir ele falar. Amém? Então presta atenção aqui nessa palavra, para você que ainda vive problema de Jeremias. Os questionamentos dele é porque ele ainda estava preso. Ele era profeta, querido, há 1 ano. Profeta. Será que ele estava orando? Quem é que está aqui orando há 1 ano e ainda não se resolveu? E ainda não chegou a resposta? E ainda a pandemia não acabou? E ainda estamos aí de máscara? Não é? Quantos ainda que a gente ainda tem? Todos nós aqui temos vários ainda. Então preste atenção, querido, nessa palavra, para você, como aquela provocação na hora de tirar a oferta, do tempo que está demorando, né? Ele ainda estava esperando 1 ano. Quantos acham que 1 ano é muito? Vivendo um tempo feliz, querido, 1 ano voa. Agora, viver 1 ano debaixo de uma luta, de uma dificuldade, é uma eternidade. Amém? Então, preste atenção aqui, como é que Deus falou com Jeremias. Se a gente olhar para os evangelhos, a gente vê que existe uma fé ativa. Como é que é uma fé ativa? É uma fé que leva a pessoa para uma ação. Vamos dar um exemplo. Aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, e ela foi atrás de Jesus. Os discípulos, despede essa mulher, manda essa mulher embora. E ela clamando, né? Pedindo que Jesus olhasse por ela. Isso é uma fé ativa, querido. Uma fé que age. Uma fé que corre atrás.
a tua cara, né? Você é uma pessoa assim. A tua fé te mobiliza. A tua fé te faz bater na porta. A tua fé te faz procurar. É uma fé ativa. Infelizmente, queridos, nos evangelhos também mostra aqueles que têm uma fé passiva. Exemplo daquele homem que nós pregamos aqui recentemente, no tanque de Betesda, que ficava esperando que alguém colocasse ele no tanque quando as águas se movessem. Tem gente que tem fé, querido, mas é uma fé que fica esperando tudo cair do céu. Ah, eu tenho fé. E o que é que você está fazendo? Ah, eu estou esperando. Essa é uma fé, querido, passiva. Já é para mexer com você. Na luta que você, no ainda que você está enfrentando, a tua fé tem sido uma fé ativa, que bate na porta, clama, ora, busca, tenta, se arrisca. Ou será que você está esperando cair do céu? Olha só, queridos, conhecendo Jeremias, às vezes a gente brinca um com os outros. Por que tu está jeremiando aí pelo caminho? Jeremias, querido, ele era melancólico. Jeremias, ele não tinha mulher, Deus proibiu ele de casar. Esse dom ninguém quer receber, né? Deus tinha proibido ele de casar. Então ele não tinha família. Então se você vê, Jeremias estava sempre se queixando. Quem é que conhece um Jeremias? Uma Jeremias, conhece? Jeremias é aquela pessoa que andava sempre se queixando, ele estava sempre questionando, se queixando, né? Dá a entender, querido, que Jeremias, isso aqui é uma conclusão minha, que ele estava no modo fé passiva. Estava preso, talvez dissesse, o que eu posso fazer? Tem muita gente hoje fazendo assim, querido. Ah, não pode fazer nada, não pode sair, não pode trabalhar, aí fica em casa. Está certo ficar em casa, mas você pode inventar alguma coisa. Amém? Eu acho que Jeremias estava assim, querido, esperando. Talvez numa fé, né, passiva. Talvez ele nem estivesse orando. Olha só, aí vem Deus e fala com ele uma segunda vez, porque Deus já tinha falado, e você viu que Deus aqui, ele já entrou dando resposta, porque lá no capítulo 32, ele questionou Deus, como que Jerusalém está sendo invadida, como que está acontecendo tudo isso que está acontecendo, como é que o Senhor está permitindo? Aí Deus já entrou com o pé na porta, me perdoe, mas Deus já entrou com o pé na porta, assim com Jeremias. Tem gente que tem que entrar com o pé na porta, porque senão ela não acorda. Né? Olha só, veio a palavra do Senhor pela segunda vez dizendo, porque Deus já tinha falado, mas ele não entendeu nada. Você conhece alguém assim? Não. Aí ele diz assim, assim diz o Senhor que faz essas coisas. Ele estava reclamando das coisas. Aí vem Deus e diz, assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Deus meteu o pé na porta de Jeremias. Está aí me questionando, está aí se queixando, está aí lamuriando, está aí se entregando ao desânimo, à tristeza. Espera aí, eu estou no controle disso tudo, quem manda sou eu que estabeleço, sou eu que faço o que eu tenho que fazer, eu estou nisso tudo que está acontecendo ao teu redor, eu estou envolvido, você não está sozinho não, eu estou aí junto com você. Primeiro ele calou a boca de Jeremias. Aí depois,
Deus, quando fala, pede alguma coisa, Deus falou, clama a mim, invoca-me, chame por mim. Dá a entender, querido, que talvez, quem aqui, queridos, como Jeremias, que às vezes você já orou, não está acontecendo nada, vou deixar para lá. Talvez Jeremias estivesse assim, querido, talvez. E nós vemos, querido, que o que movimenta tudo é a oração. É a oração que movimenta o braço de Deus. É a oração que provoca muita coisa a acontecer. E Deus diz, clama a mim e eu te responderei. Deus está aqui, querido, nessa manhã conosco, nos provocando. Talvez a gente também tenha os nossos ainda. Nós também temos coisas que estão demorando, e Deus está aqui hoje nos provocando. Sai dessa fé passiva aí, para de ficar esperando cair do céu, clama a mim, ora a mim, não tem o que fazer, ora, dobra o joelho, levanta as mãos para o céu, busca pela minha presença, busca pelo meu poder, amém? Sai dessa fé acomodada, sai dessa fé conformada, dessa fé escondida, oculta. Amém? Porque ele tem uma resposta. Invoca-me e eu te responderei. Eu queria que você encorajasse alguém. Deus tem uma resposta para você. Amém? Você consegue dizer? Deus tem uma resposta para você. Agora diga para o seu irmão, mas essa resposta não vai cair do céu. Para essa resposta chegar, você tem que orar. Para essa resposta chegar, você tem que clamar. Para essa resposta chegar, você tem que invocar Deus na tua vida. Para essa resposta chegar, você tem que fazer movimento de oração na tua vida. Amém, querido? Presta atenção aqui, né? Vou repetir. Deus, quando fala, Ele pede algo. Aqui Deus fez mais, querido. Deus pediu algo e Deus prometeu algo. Esse é o Deus a quem você serve. Ele te pede, mas Ele também te promete. Ele te pede ações, movimentos, mas Ele também te promete o que essas ações, esses movimentos vão trazer para a sua vida. Diga amém, aleluia. Então presta atenção ao que Deus falou. Deus pediu, clama a mim, invoca-me, não é? Chama por mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e ocultas que você não conhece. A Bíblia Mensagem, né? Ela diz assim, anunciar-te-ei coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Olha só, querido, Deus hoje tem caminhos para a tua vida, soluções para a tua vida, resposta para a tua vida, possibilidades que nem passam pela tua cabeça. Não dá nem para você imaginar. Como é que Deus pode resolver essa situação, pode resolver essa questão? Então ele fala, Jeremias, tem coisa que você não sabe. Jeremias não sabia por que as coisas estavam acontecendo. Né? Tinha coisas que ele não sabia o que viria depois. Presta atenção aqui, queridos. Porque nós também, né, temos coisas que a gente não sabe. Por que está acontecendo isso que está acontecendo na humanidade, no Brasil, no Rio de Janeiro? Será que eu tenho uma resposta? Tem coisas que a gente não sabe. Também a gente não sabe como é que essas coisas vão se resolver quando isso acabar. Amém, queridos? Quantos acreditam que a pandemia um dia vai acabar? Amém? Mas a gente também não sabe como é que vão ficar as coisas depois que acabarem. Então nós temos, de uma certa forma, nós estamos aqui parecidos com Jeremias. E aí Deus promete
anunciar para Jeremias coisas grandes, extraordinárias, que ele nem imagina. A nossa tendência, olha, clama a mim, invoca-me, te anunciarei coisas grandes, ocultas, extraordinárias, coisas que você nem imagina. O que é que a gente pensa, querido? Ninguém pensa nada. O que é que a gente pensa? Tenho coisas grandes, ocultas, extraordinárias, você nem imagina. O que é que a gente pensa? Quem tem coragem de dizer aí alguma coisa? Obrigado, meu irmão. A gente espera que seja uma coisa boa. Amém, querido? Ué, quando eu leio esse texto, caramba, tem coisas que Deus quer me falar, são coisas boas, são extraordinárias, são coisas, né? Então a nossa tendência, mas presta atenção ao texto. Que coisas são essas que eles não imaginam? Presta atenção, querido, segue o texto. Presta atenção, porque primeiro viria sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre os reis, sobre os moradores, viria um tempo de juízo. Um tempo de vergonha. Um tempo de humilhação. Um tempo de muitas mortes. É nessa versão ou é na outra? Olha aqui, eu as encherei de cadáveres. Uma coisa que a gente tem ouvido muito. Então presta atenção, que coisas são essas extraordinárias, ocultas, grandes. Primeiro, querido, ia acontecer um tempo de juízo. E ele explica por que isso ia acontecer, por causa da maldade da cidade, da maldade do povo, da maldade dos reis. Vocês estão aí ainda, meu irmão? Ou me deixaram aqui sozinho? Obrigado, Matias, você está sempre comigo. Por quê, querido? Havia pecado, havia maldade. Será que nós estamos vivendo alguma coisa parecida hoje, querido? Será? Só assim para a gente pensar, será que isso pode estar acontecendo hoje com a humanidade? Pode estar acontecendo com o Brasil? Querido, nós sabemos, como já foi dito, alguém aí já falou, nós temos um Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário pela nossa maldade. Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Cada um de nós aqui hoje estamos em aliança com Deus, graças à obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas não se esqueça, o mundo jaz no maligno. Então, muito do que acontece ao redor nos atinge. Nós não estamos isentos, né, de passar por essas coisas que muita gente está passando. Então, o que Deus estava falando para Jeremias? Deus estava falando para Jeremias a respeito de um futuro próximo e um futuro que vinha depois. Primeiro, Deus estava falando as coisas, presta atenção, eu confesso a vocês, leio esse texto há muitos anos, nunca tinha enxergado o que o Espírito Santo me mostrou aqui. Primeiro, viria um tempo que ia colocar a fé de Jeremias à prova. Que ia colocar a fé do povo de Israel, o povo de Deus, à prova. Ia ser um tempo difícil. Ia ser um tempo complicado, porque eles iam passar por humilhação, por vergonha, por derrota, por mortes. Muitos iam morrer. No entanto, Deus diz que depois disso, viria um tempo de saúde, de cura, de abundância, de paz e de segurança. Oh, meu irmão, quando você vai ao dentista,
com aquele dente esburacado, que você bota miolo de pão? Misericórdia, né? Não se faz mais isso. Só no meu tempo. O dentista não aplica ali uma restauração. Ele pega o motor. Se necessário, ele vai lá no canal. Depois ele restaura. Amém, querido? Ninguém está gostando dessa palavra, né? Então Deus aqui diz, olha só, Jeremias, clama a mim, busca a mim, porque é complicado o tempo que você está vivendo, é complicado o tempo que vocês estão vivendo. Busquem a mim, orem a mim, clamem a mim, porque vocês vão ver muitas coisas acontecerem que vocês não vão entender. Vocês vão passar talvez até por perdas, vão ver coisas terríveis acontecendo, mas não percam a fé, porque depois disso vem cura, depois disso vem saúde, depois disso vem segurança, depois disso vem abundância. E Deus aplica aqui, Deus ia restaurar a sorte de Judá e Israel. Amém, queridos? Esse texto, querido, é um texto, é uma, como é que se diz? É uma expressão hebraica. Restaurar a sorte significa levar de volta aquilo que era antes, ou até melhor. Deus, quando restaura a sorte, Ele leva uma nação, Ele leva um país, Ele leva uma cidade, Ele leva uma família, Ele leva uma pessoa a uma situação melhor do que ele tinha antes. Um exemplo que a gente tem, Jó, perdeu tudo, mas Deus mudou a sorte de Jó. Amém, querido? Então Deus hoje ele tem como restaurar a sorte do Brasil, restaurar a sorte da humanidade, restaurar a sorte da nossa vida, restaurar a sorte, não é, da nossa família. Então Deus deu uma promessa aqui, que foi para Jerusalém, que foi para Jeremias, mas que também é para nós, querido. Nós hoje somos o Israel de Deus. Nós hoje também somos o povo de Deus. Diga amém, aleluia. E ele diz que, né, apesar disso tudo, no final Israel ia se tornar uma potência renovada. Isso se estabeleceu, queridos. Israel está aí. Aliás, né, Israel é o único país no mundo que já vacinou mais de 50% da população. Ontem Israel viveu, que coisa interessante, estava no jornal, viveu um dia em que não morreu ninguém. Então a nação de Israel está aí, minha gente. A nação de Israel foi estabelecida em 1947, ano que eu estava nascendo. Então, Deus prometeu, olha só, Ele prometeu para o momento atual, me invoca, clama a mim, a coisa vai ficar apertada, a coisa vai ficar difícil, mas confia em mim, porque depois disso tem vida, depois disso tem cura, depois disso tem saúde. Né? Então a gente olhando aqui para Jeremias, olhando para Jerusalém, Israel, nós vemos que eles ainda teriam que suportar um tempo difícil. Quando Deus falou a Jeremias, ele saiu da prisão? Não, ficou lá ainda. Foi sair só tempo depois. Mas por fim viria um tempo de restauração, em que Deus ia mudar a sorte deles. Trazendo essa palavra para nós, queridos, talvez alguns de nós aqui, ainda nos vemos encarcerados em tramas que a vida armou na nossa vida. Às vezes até pelas nossas próprias escolhas e decisões, às vezes até pela nossa maldade. Quem aqui é capaz de reconhecer que dentro de você existe uma maldade? Os outros, eu vou dizer, cai na real, Alice.
Alice no País das Maravilhas. Cada um de nós aqui, querido, carregamos maldade dentro da gente. Amém? Só que uns são mais domesticados e outros menos. Amém? Mas maldade o ser humano tem, ele nasce com isso. Amém? Começou lá no paraíso. Então, querido, trazendo essa palavra, talvez alguns de nós ainda estamos esperando um livramento que está demorando. Ainda não saiu essa resposta? Ainda não saiu essa viagem? Ainda não saiu essa promoção? Ainda não acabou essa pandemia? Ainda não se vacinou? Cada um de nós tem um ainda. Talvez outros estejam vivendo já um tempo extremamente difícil, que está colocando a sua fé à prova. Quem é que está vivendo um tempo em que a tua fé tem sido provada? Olha, você está de pé só porque você acredita em Deus, só porque você confia em Deus, porque já faltou pouco para você largar tudo. Amém? Então, querido, o povo aqui ainda teve que aguentar, né, queridos? Talvez, querido, trazendo isso para a nossa vida, a gente ainda vai ter que aguentar essa máscara na cara por algum tempo. Amém, querido? Talvez as coisas ainda não vão se resolver já, mas a promessa do Senhor é que a gente confie nele, que a gente clame a Ele, que a gente busque a Ele, porque a promessa dele é que Ele vai trazer restauração. Por fim, a restauração vai chegar. Por fim, a segurança vai chegar. A paz vai chegar. A saúde vai chegar. A cura vai chegar. Amém, queridos? Obrigado. E o Senhor Jesus foi muito generoso conosco, para nós que nós ainda estamos vivendo os nossos ainda. Nós que estamos vivendo os nossos momentos difíceis, no mundo estão passando, vocês vão passar por aflições, nós que estamos no meio dessas aflições, Jesus também, Ele deixou recomendações: pedi, buscai e batei. Vocês têm um sumo sacerdote, busquem por Ele, na ocasião oportuna, clamem a Ele, é Ele que tem a solução, Pai. Queridos, a solução para o que a gente está vivendo hoje não vai vir de homens. Os homens vão se mobilizar, estão fazendo isso. Mas a solução vai vir do céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nessa manhã, querido, que é uma manhã de clamor, nós vamos fazer 2 orações. Eu já conversei com o pastor Rafael e o pastor João. O pastor Rafael vai nos conduzir, queridos, numa oração de pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa maldade, pela nossa dureza de coração. Por que a gente às vezes é tão resistente a Deus? Né? Então nós vamos pedir perdão a Deus. E segundo, o pastor João vai fazer uma oração clamando por essa restauração. É uma promessa que está aqui, queridos. Amém? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Amém? Então nós vamos primeiro pedir perdão a Deus, né? Será que o Brasil tem que se arrepender de algum pecado? Será que a humanidade precisa se arrepender? Eu acho que essa palavra atinge a cada um em uma determinada área. E clamar a Deus que Ele restaure a nossa sorte, que Ele restaure a segurança, a paz, a cura. É para isso, querido, que as igrejas de Nova Vida estão abertas nesse domingo, para clamar a Deus, para que Deus se mova, não é?
que o que é natural, os homens estão tentando fazer. Quem aqui já foi vacinado? Olha aí, quanta gente. Amém? Quem já tomou a segunda dose? Fiquei apagadão na segunda dose. Alguém teve reação aí? Eu fiquei apagadão na segunda dose. Não é da corona não, tomei a outra. É essa aí. Então, queridos, o que está ao nosso alcance, você está de máscara. O álcool gel está na bolsa? Quem tem álcool gel aí? Para me oferecer, mostra aí o álcool gel. Cadê? Tem álcool gel aí? Todo mundo paranoico com álcool gel. Lavando banana. Olha só, querido, a parte que nos cabe, a gente está fazendo. Estamos aqui orando. Amém? Você quando saiu de casa, você correu algum risco. Talvez você tenha ouvido alguém falar, para que vai à igreja? Vai se arriscar. Mas tu está aqui. A nossa parte, a gente está fazendo, querido. Agora, a parte de Deus, só Ele pode fazer. Amém, querido? Só Ele pode fazer. Então, nós vamos clamar nessa manhã, em primeiro lugar, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Eu procurei um versículo, vou falar com meus universitários, para depois se eles acham para mim. Eu não achei, mas em que tem um versículo, viu, João, você que está aí procurando? Em que Deus transforma o juízo em misericórdia. Eu tenho muitas Bíblias, gente. Cada hora que sai uma Bíblia eu compro. Então, às vezes eu leio a coisa, não sei que Bíblia eu li. Amém? Às vezes eu não sei onde é que estão os óculos e ele está na minha cara. Quanto mais um versículo. Mas tem um versículo que diz que Deus transforma o juízo em misericórdia, em compaixão. E é exatamente isso que nós queremos fazer, né? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado traz juízo. E como é que a gente resolve isso? Com Jesus. Jesus, Ele morreu por nós. Ele já pagou o preço da tua maldade. Vê se você melhora. Amém? Ele já pagou o preço da tua maldade. Clama a Ele. E pede que Deus venha mudar a nossa sorte. Amém, queridos? Deus é bom? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Pedir ao pastor Rafael que ele, guiado pelo Espírito Santo, faça a oração. Essa é uma oração que a gente faz muito aqui nos cultos de oração. Pedir perdão. Clamar a Deus. Se purificar diante de Deus. Né? E depois vamos clamar, o pastor João vai fazer isso, clamar pela restauração de Deus em todas as áreas da nossa vida. Qual é? Tiago 2:13. Diz aí. O texto o diácono Beck ele achou é Tiago 2:13. Depois você pode ler. Quem pode, né? Sim. Vamos fazer algo diferente, né? Não lembro de ter feito isso no culto de 10 horas. Você pode se colocar de joelhos, quem puder, claro, quem tem saúde para isso. Vamos nos ajoelhar, você que pode. Quem não puder, fica sentado, fica de pé. Mas você que pode, se coloque de joelhos. Pai, nós queremos nos prostrar diante do Senhor nessa manhã, Deus. Porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor. E só o Senhor, Pai, tem a provisão para nós. Só o Senhor tem o perdão para nós. Só o Senhor, como nós lemos no texto, tem a cura, tem a restauração, tem a saúde que nós precisamos. Então, nesta manhã, nós nos prostramos, ó Deus querido, em primeiro lugar, pedindo perdão por nós, ó Deus.
Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Pai, como foi falado tanto aqui, a nossa dura cerviz, Deus. Até por isso nos prostramos nessa hora, baixando nossa cerviz, baixando, Deus querido, nos prostrando, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que nós precisamos, dependemos do Senhor. Então nos perdoa pelo nosso orgulho, nos perdoa pelas nossas murmurações, porque quem não murmurou, quem não reclamou nesse um ano de pandemia, então nos perdoa, Pai. Nos perdoa todas as nossas revoltas, nos perdoa, Pai, os nossos desequilíbrios nesses dias. Lava-nos, Deus, no sangue de Jesus. Purifica a tua igreja, Pai. Purifica, Deus querido, porque quem não fraquejou na fé nesses dias, quem não colocou mais sua confiança no álcool gel, no sabonete, e se esqueceu que havia um Deus que protegia a vida dele. Então, Pai, restaura a nossa vida, restaura a nossa fé, restaura o nosso ânimo, restaura, Pai querido, os nossos corações. Queremos colocar, Pai, não somente nossas vidas, mas queremos colocar a igreja de Nova Vida, queremos colocar a igreja como corpo de Cristo nessa terra. Pai, quantas igrejas não têm sido despertadas a clamar ao Senhor nesse período. Deus, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, porque em muitos lugares só se falava de dinheiro, de coisas materiais, de coisas desse tempo. Mas quando veio essa pandemia, o Senhor igualou todos. As pessoas começaram a pensar em salvação, começaram a olhar para Deus novamente. Então, Deus, perdoa os pecados da tua igreja. Perdoa, Pai, nesse período, quantos de nós voltamos a evangelizar, a falar do amor de Deus para a nossa casa, para a nossa família, devido à preocupação de perdê-los. Deus, restaura a tua igreja. Perdoa, Deus, por nós não amarmos ao Senhor como deveríamos, acima de todas as coisas, como diz a tua palavra. Restaura a tua igreja, Pai. Restaura a nossa sorte. Aviva-nos, ó Deus. E nós colocamos, Pai, o nosso país como um todo. Quantos pecados, Deus, quanto o Brasil tem se revoltado contra o Senhor. Nós olhamos, Pai, assistimos às TVs, lemos as notícias, e nós vemos quanto esse país tem se afastado de Ti, Pai. É tanta maldade, é tanta crueldade, é tantas coisas se rebelando contra o Senhor, são tantas pessoas fazendo o mal para se provocarem a sua ira, como diz a Tua palavra, mas fazem de coração consciente para provocar o Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Nós clamamos o Teu perdão, nós clamamos o Teu perdão pelas nossas autoridades. Muitos aí estão vendo as pessoas morrendo, e eles estão preocupados com o dinheiro deles, com a posição deles, com a política deles, ó Pai. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das nossas autoridades, tem misericórdia, Pai, das famílias que têm perdido entes queridos. Que a Tua graça nos alcance, que o Teu perdão nos alcance, e que o Senhor traga um tempo, Pai, de cura, de restauração para o Brasil, e estendemos essa oração para a humanidade. Quantos países, Deus, esqueceram do Senhor, abandonaram o Senhor, e no meio desse período todo estão se voltando para Ti novamente. Perdoa a humanidade, porque nós temos nos afastado de Ti, Senhor. Perdoa a humanidade, porque temos nos rebelado e tentado fazer a nossa vontade, buscando a nossa própria salvação, achando que o homem pode salvar a si mesmo pelo seu próprio esforço, ou então esquecendo de Deus, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, como humanidade, e socorre-nos, ó Pai. Socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Deus, e nos ajuda a vencer esse período difícil, nos ajuda a vencer esse vírus. Vem em nosso socorro, Pai, e traz cura, traz saúde, traz uma solução, traz algo que nos venha trazer vitória sobre essa situação, Deus, e essa pandemia venha passar o quanto antes. Nos ajuda, Pai, e nos livra, para que menos pessoas precisem morrer, para que o Teu nome seja conhecido nessa terra, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam convertidas, para que a Tua igreja seja avivada. Assim nós oramos, Pai, entregando nossos corações, entregando nossas vidas, crendo que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus perdoador, e o Senhor vai nos perdoar, já nos perdoou, porque o Senhor conhece os nossos corações. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
coloque de pé devagar. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, ó Deus. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de júbilo, de louvor, Senhor. Te pedimos, Deus, nessa manhã, restaura a nossa sorte. Restaura a sorte da nossa nação. Restaura a sorte do nosso povo, Senhor. Para que saiamos, meu Deus, dessa situação com uma mente transformada, com uma visão transformada, com o nosso coração apegado a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, com os nossos olhos voltados para os céus, Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Deus. Oh, meu Pai, é em Ti que está a nossa esperança, Deus. Tira, Senhor Deus, os nossos olhos, Pai, nosso espírito, Senhor, de acreditar, Deus, em mentiras, em enganos, em sofismas, Senhor. Pai, que possamos ter, Deus, os nossos olhos voltados somente para Ti, Senhor. Meu Deus, toma essa terra, Senhor, toma essa nação, Pai, que é Tua, que foi formada por Ti, Senhor. E aqui o Senhor levantou um povo que Te adora, e aqui o Senhor levantou, Senhor, um povo que Te exalta, Senhor. E que enquanto Te exaltemos, Pai, enquanto, Senhor, nos reunimos, Senhor, para prestar a Ti adoração e louvor, meu Pai, Senhor, possamos ver a transformação do Senhor, meu Pai, nessa nação. Tira, Senhor, o opróbrio da nossa terra. Tira, Senhor, a vergonha, Pai. A vergonha que nos é imposta, Senhor. A vergonha que nos é colocada diante dos nossos olhos, meu Pai. Oh, Deus, mudando muitas vezes a realidade de quem somos. Mudando muitas vezes a nossa identidade, Senhor. Porque somos amados pelo Senhor. Somos queridos Teus, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar o valor que temos, Pai, diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a ver, meu Pai, quão importantes somos aos Teus olhos, Senhor. Meu Deus, levanta, Pai, neste lugar, nessa nação, um povo verdadeiramente adorador, Senhor. Um povo verdadeiramente que Te busca, que Te adora, que Te exalta, que enxerga, Senhor, de acordo com os olhos dos céus, Pai, com os olhos espirituais, Senhor, e não com os olhos da carne, Senhor. Meu Pai, porque se olharmos com os olhos naturais, nós vamos ver problemas, nós vamos ver dificuldades, nós vamos ver o deserto, nós vamos ver o tamanho da muralha, nós vamos ver a força do inimigo. Ah, meu Deus, mas se olharmos com os olhos da fé, Senhor, nós vamos ver que saltamos muralhas, nós desbaratamos exércitos. Oh, meu Pai amado, as correntes caem por terra, as cadeias, oh, meu Deus amado, os grilhões são quebrados. Meu Deus, nos ajuda a enxergar com os olhos da fé, Senhor, porque é por lá que nós batalhamos, é nos lugares celestiais. Nós jogamos por terra toda injustiça na nossa nação, jogamos por terra toda mentira, todo conluio, em nome de Jesus. Que não sejamos conhecidos como o país da corrupção, que sejamos conhecidos como um povo que Te adora. Oh, meu Pai, oh Deus, tira, Senhor, do nosso meio político aqueles que querem usurpar, aqueles que querem, Senhor Deus, oh Deus, se locupletar, Senhor, com aquilo que é o bem da nossa nação, com as nossas riquezas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a valorizar o nosso povo. Deus, nós temos vacinado, Pai, por semana um Israel, Senhor, e nós não temos valorizado, Senhor. Deus querido, a nossa nação e aquilo que temos feito. Meu Pai, nos ajuda a enxergar, nos ajuda, Senhor Deus, porque queremos Te adorar em espírito e verdade e viver para Ti, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós Te exaltamos, Senhor, nós Te adoramos, ó
Deus. Oh Pai, seja entronizado no nosso meio, seja entronizado na nossa terra, Senhor. Meu Pai querido, passa agora, Senhor, nos quatro cantos dessa nação. Oh meu Pai, e que possamos nos levantar como igreja para cumprir o teu propósito, para trazer a tua justiça, Senhor, a justiça que vem dos céus, Senhor, a justiça que vem do trono de Deus, meu Pai, para essa terra. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, aqueles que são os teus profetas, aqueles que são teus filhos. Levanta, Pai querido, no poder do Espírito Santo, para pregar as nações, para profetizar, meu Deus amado, que chegou um ano novo, um ano aceitável do Senhor, um tempo, Senhor, de o Senhor fazer maravilhas, um tempo de o Senhor fazer milagres, oh Deus, um tempo de avivamento, um tempo de resposta, um tempo de renovo, meu Pai amado, e de esperança para o nosso povo, para essa terra e para o mundo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa manhã. Te agradeço, Pai, por cada família aqui representada. Que o Senhor complete a obra nas nossas famílias, na nossa casa. Que o Senhor complete a obra na vida de cada um aqui. Muito obrigado, Pai. Nos dá uma semana debaixo da Tua proteção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje para sempre. Uma salva de palmas ao Senhor.